Bom dia, amados irmãos. Estamos reunidos nesta manhã em nome do nosso Senhor, o dia que Deus preparou para que pudéssemos estar aqui em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros. Logo mais teremos o Santo Batismo, mas é momento de elevarmos o nosso pensamento a Deus, o nosso coração e nos apresentar diante do Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Eu os convido a abrir a Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 117. Salmos, capítulo 117. Atendendo à santa convocação do Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Amados irmãos, vamos nos colocar em pé, juntos louvaremos ao Senhor com este mesmo salmo. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores aos gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade. Para sempre permanece. Aleluia. Amém. Eu convido o pastor Messias, que irá dirigir o culto. Bom dia, irmãos. A todos que estão nos visitando, sejam bem-vindos neste culto ao Senhor. Convido a amada congregação para uma oração de invocação, a exemplo de Cristo, que se esvaziou de tudo em favor de nós e de forma humilde se tornou um de nós para nos trazer remissão e perdão dos nossos pecados. Nos esvaziemos também de tudo que ocupa nossa mente e vamos nos concentrar apenas em adorar e cultuar o nosso Deus, o nosso Criador. Convido a amada congregação para uma oração de invocação. Oremos. Pai santo e eterno, Pai glorioso, excelso, sublime, Senhor dos senhores, Deus que conduz todos os cursos da humanidade, Deus santo, justo, reto, Deus bom, Senhor Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Com todo respeito e reverência, Deus, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, pedindo perdão pelas nossas falhas e pecados, e queremos, Pai, apresentar a Ti este culto, Senhor, culto que somente o Senhor, ao Senhor é devido, somente o Senhor será homenageado e cultuado aqui. Queremos ser contados, Deus, com todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pedimos, Deus, Teu auxílio para que todos os atos deste culto possam ser dirigidos pelo Senhor e possam ser de acordo com a Tua santa palavra e também, Deus, de acordo com a Tua santa vontade. Que o Senhor nos instrua através da Tua santa palavra, ó Pai, nos aponte a Sua direção, nos mostre, Deus, aquilo que o Senhor desejar no coração de cada um de nós. Abençoe aqueles que estão nos visitando, que o Senhor possa derramar sobre eles bênçãos sem medidas. Também lhe pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre todos nós, porque precisamos do Senhor. Que neste momento, Deus, o Senhor seja cultuado e adorado neste local, nesta igreja local que é Tua.
No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Vamos para o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Convido os amados irmãos para a leitura da lei de Deus no livro do Êxodo, capítulo 20. Obrigado. Livro do Êxodo, capítulo 20. Leremos a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Essa aqui, irmãos, a lei de Deus, é o código moral e perfeito, que reflete o caráter de Deus. Infelizmente, no nosso século aqui, na nossa época, no século 21, a lei de Deus tem sido afastada, tem sido omitida muitas vezes. Mas ao analisarmos a lei de Deus, nós temos contato com o que é pecado diante de Deus. E por isso nós teremos sempre a preocupação de evitar de descumprir estes mandamentos. E também nós podemos analisar aqui que esses mandamentos, eles são fonte segura de vida e de bons relacionamentos interpessoais. Se nós analisarmos, imaginarmos por apenas 1 minuto, se todas as pessoas do mundo guardassem os 10 mandamentos, o mundo seria muito melhor. O relacionamento entre as pessoas seria muito melhor. Não existiria praticamente violência, não existiria a maioria dos problemas que trazem dor,
que trazem tristeza, que trazem desestrutura familiar e tantos outros problemas sociais. Pois bem, essa lei está aqui e nós zelamos por tentar guardá-la e convidamos a todos que, se sentirem um desejo, que procurem também observar e guardar essas leis. Quero, neste momento, propor à amada congregação uma oração de confissão. Nós lemos a lei, o código moral de Deus. Neste momento, vamos fazer uma oração de confissão. E se você sentir o desejo no seu íntimo, somente você e Deus aí, sem voz audível, somente no seu pensamento, se você sentir que deve pedir perdão por algum ato que você cometeu e que não foi confessado, que você se sente impenitente porque não tem confessado a Deus os seus erros, se você sentir que você deva confessar até mesmo omissões, o bem que sabemos fazer e não fazemos, ou propriamente o descumprimento da lei em algum ato que foi lido aqui, este momento será oportuno. Eu farei uma oração em voz audível, convido aos irmãos que sentirem o desejo, que também orem, clamando a Deus pelo perdão. Pai eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, somente o Senhor é santo e perfeito. E nós, Deus, reconhecemos, Pai, que somos falhos e que somos pecadores. E que diante do Senhor, ó Deus, ninguém pode desculpar-se, porque de fato o Senhor é santo. E nós, Deus, temos cometido pecados. Nós não somos superiores, Deus, ao nosso próximo, às demais pessoas. Nós não somos superiores a ninguém. E sabemos, Deus, que todos nós estamos sujeitos a erros. E por isso, neste momento, Deus, nós, aqueles que sentirem este desejo, estão se quebrantando diante do Senhor, reconhecendo essa miséria espiritual que faz de nós pecadores. Por isso, Deus, com toda a sinceridade e com todo o respeito e reverência, nós rogamos a Ti pelo Teu perdão. Nós apelamos pelas Tuas muitas misericórdias, na esperança de alcançarmos a bênção do Teu perdão. Ó Deus, se o Senhor olhar para a nossa inconsistência, Deus, iniquidades, nenhum de nós pode subsistir à Sua presença. Por isso nós reivindicamos que o Senhor nos veja em Cristo, cujo sangue nos justificou e nos perdoou de todos os pecados. Queremos ser contados como os penitentes, aqueles que confessam a Ti, que se arrependem, Deus, e que alcançam a bênção do Teu perdão. Pela Tua graça e amor, no nome santo de Cristo, nós oramos confiantes que o Senhor lança no mais profundo abismo os nossos pecados, e pecados perdoados o Senhor jamais nos lançará em rosto. Muito obrigado pela Tua graça, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, é que oramos. Amém, Senhor. Mesmo assentado, convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 270. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Hino 270. Jesus, Senhor, me achego a Ti. Dá-me alívio mesmo aqui, o Teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou.
culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer. Tu vês-me prestes a morrer, Jesus, a ti me vou render. Aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Sim, venho agora, Redentor. Só tu, Jesus, és meu Senhor. Ó, vem salvar-me em teu amor. Aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Convido ainda a amada congregação para a leitura no Catecismo de Heidelberg, o Dia do Senhor 14. Leremos perguntas e respostas, pergunta 35 e 36. Pergunta 35. O que você confessa quando diz que Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria? Resposta: o eterno Filho de Deus, que é e permanece Deus verdadeiro e eterno, tomou sobre si a verdadeira natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria, pela operação do Espírito Santo. Por isso, ele é também a verdadeira semente de Davi, semelhante a seus irmãos em tudo, porém sem pecado. Pergunta 36. Que benefício você recebe por Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Resposta: ele é o nosso mediador e com a sua inocência e perfeita santidade, cobre aos olhos de Deus o meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Quero convidar a amada congregação para a leitura do Salmo 121.
Salmo 121, verso 1. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E ainda convido a amada congregação para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Leremos a partir do verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, leremos a partir do verso 22. Este será o tema do nosso sermão. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quero convidar a amada congregação, mesmo assentados, para uma oração. Pai Santo, bendito, ainda na tua santíssima presença, Deus, neste culto que é devido somente ao Senhor, nós estamos agora diante da tua santíssima palavra. E te rogamos, Deus, o teu auxílio para que consigamos entendê-la. Nós lhe pedimos pelo teu favor e graça, que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos perceber nesta palavra já revelada a sua direção para as nossas vidas, o seu cuidado, até mesmo, Deus, a sua repreensão sobre nós, se isso for necessário. Mas sabemos, Deus, que tudo que o Senhor fará será por amor e justiça. E por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha com a tua graça e toque nossos corações e mente, que possamos entender racionalmente e possamos também perceber com a nossa alma e com o nosso coração a tua vontade, pois somente ela é boa, perfeita e agradável. Que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Oramos no nome santo e sagrado
de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar o Jesus Cristo libertador e redentor. Por ser homem como nós, semente de Davi, carne e sangue de Maria, ao ressuscitar, tornou possível também a nossa ressurreição eterna com Cristo, pois ele tornou-se o primogênito entre os mortos, aquele que morreu e ressuscitou. E por ser gerado pelo Espírito Santo, o próprio Deus, ou seja, Jesus Cristo, a quem venho vos proclamar nesta manhã, é 100% homem, porque por amor a nós se deu voluntariamente para buscar e salvar aquele que estava perdido. E por ter sido gerado sem um contato íntimo de homem e mulher, mas gerado pelo Espírito Santo, ele também é 100% Deus. E por isso ele pôde suportar a ira de Deus que seria contra nós na cruz do Calvário. Naquele momento da cruz do Calvário, quando Cristo bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava se referindo à ira de Deus que estava sendo manifesta, que o estava moendo, que o estava punindo pelo meu pecado e pelo seu pecado também. Caso você queira tornar-se, ou se você já é, alguém penitente. O sacrifício foi feito de fato. E Cristo, então, por ser 100% homem e 100% Deus, capaz de suportar a ira de Deus sobre o pecado de toda a humanidade, que foi lançado sobre seus ombros, sem que ele próprio tenha pecado durante os seus 33 anos de ministério terreno, ele conquistou por nós dois tesouros, duas preciosidades, naquela cruz em que foi pregada toda a maldição que estava sobre nós. Ele conquistou expiação e propiciação. Expiação, explicando de forma um pouco mais grosseira, expiação é o ato dos nossos pecados serem cancelados pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, aquele que está em Cristo, aquele que observa os seus mandamentos, que procura submeter-se a Ele, tem seus pecados cancelados. Ele foi justificado. Foi como aconteceu a situação com Barrabás, por exemplo. Barrabás seria punido naquela cruz, mas houve uma substituição ali. E aqueles crimes de Barrabás ali foram cancelados. E Cristo pagou por aqueles erros naquela cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para Cristo, essa obra redentora de Cristo, nós podemos entender como ela é preciosa. O próprio Deus se fez um de nós para vir nos buscar. Deus é como eu sempre falo aqui, Cristo não foi, essa ação de Deus não foi como aquele salva-vida que joga uma boia para alguém que está se afogando, não. É como aquele que mergulha no mar, vai até o mais profundo, pega aquela pessoa que está se afogando, coloca ela nos ombros e traz para cima, para a superfície e assopra novamente no pulmão dela o oxigênio necessário para que ela viva. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele desceu ao abismo, desceu neste mundo tenebroso, cheio de pecados e de imoralidades, para nos resgatar do nosso próprio pecado. Então a primeira grande obra redentora de Cristo, conquistada na cruz, é a expiação dos pecados, ou seja, ele cancelou os pecados de todo aquele que crê e se submete a ele, aceitando o seu sacrifício na cruz. A segunda obra redentora que Cristo conquistou naquela cruz, a primeira por ser 100% homem, a segunda é por ser 100% Deus. Ele conseguiu a propiciação. A propiciação é algo como conseguir unir novamente, conseguir fazer a paz
entre o homem pecador e um Deus santo. Ele propiciou que o homem, através deste sacrifício dele próprio, Cristo, pudesse voltar a ter paz com Deus, para que a ira de Deus não venha consumir este homem no dia final. Então, a segunda obra redentora, pelo fato de Cristo ser 100% Deus, se dá pela propiciação dos pecados. Note que nós não deixamos de ser pecadores. Nós continuamos com uma tendência para o erro. Nós devemos lutar contra este pecado que tenazmente nos assedia e tenta nos dominar. Mas nós temos em Cristo a expiação e a propiciação, os dois elementos que providenciaram a salvação do indivíduo. Por Cristo ser homem, 100% homem, a semente de Davi, da carne e do sangue de Maria, ele conseguiu por nós a expiação dos nossos pecados. Por Cristo ser Deus, gerado pelo Espírito Santo, sem o pecado da concepção homem e mulher, gerado do Espírito Santo, ele continuou sendo 100% Deus. E ele conquistou por nós a paz com Deus, a propiciação dos nossos pecados. Então nós continuamos sendo pecadores, nós não nos tornamos pessoas superiores às outras. Nós não nos tornamos melhores do que os outros. Mas nós conseguimos então entender o valor desta obra de Cristo. Nós não temos mérito, nós não temos valor nenhum. Isso foi graça derramada por nós. E o convite é estendido. O chamado é estendido. E aquele que aceita esse sacrifício de Cristo, vamos dizer assim, e se submete a Ele, este encontra expiação e propiciação pelos pecados. Nós vemos no texto que nós lemos aqui de Mateus, no verso 22, que Cristo ele evita que seus discípulos o vejam sendo glorificado como rei. O verso 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Logo a seguir o quê? Se você olhar o contexto aqui anterior, essa perícope anterior aqui, você vai ver a primeira multiplicação de pães e peixes. E aqui nós vemos que Cristo ele havia realizado um milagre extraordinário, alimentando milhares de pessoas com poucos elementos nas mãos. E quando aquela multidão, então, que presenciou aquele milagre, que notou essa diferença de Cristo, essa solução sobrenatural que Cristo providenciou para suprir a necessidade daquelas pessoas, essa multidão então começaria a aclamá-lo como rei. E Jesus, por preservar os seus discípulos de qualquer tipo de orgulho, e estava ensinando e preparando os seus apóstolos para que um dia viessem a lançar os fundamentos doutrinários da igreja. Cristo os impele para atravessar o barco sozinhos e permanece ali despedindo as multidões. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia aqui no livro de João, capítulo 6, onde narra também esta multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui em João, capítulo 6, no verso 15, existe a explicação do porquê Jesus despediu os apóstolos daquela maneira. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então nós vemos aqui que Jesus ele toma uma providência. Jesus ele não aceita, ele não fica ali para aceitar os tapinhas nas costas pelo que ele fez, para aceitar aquela honraria toda, e ele evita então que seus apóstolos pudessem ser contaminados com algum tipo de orgulho, por se sentirem como aqueles que estavam com Cristo, com aqueles que estavam com o rei, e presenciarem toda uma cena que não era o propósito de Cristo. Cristo veio fazer algo muito sério nessa terra. Cristo não veio nesta terra
para ser reconhecido como um rei humano, o rei de uma nação. Ele veio buscar e salvar os pecadores, e a missão dele era instituir a sua igreja, que mais tarde ele instituiria lá em Mateus 16, a partir do verso 15. Então Jesus, ele preserva os seus apóstolos, obrigado. Jesus, ele preserva os seus apóstolos para que não entrem nesta cilada emocional. Depois no verso 23, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. É uma sequência do verso anterior, irmãos. A necessidade de trocar a glória conferida pelos homens por momentos de real valor que é com Deus. O que eu quero dizer para a amada congregação, que o mundo ele é composto de ilusões. E muitas vezes as pessoas se sentem poderosas ou reconhecidas quando os homens a estão glorificando. E parece que isso deu uma direção para a sua vida, parece que isso foi uma coisa boa, parece que isso é o máximo, o ápice da sua existência. Mas nós podemos entender aqui que os momentos de maior valor na vida de uma pessoa é aqueles momentos onde ela está secretamente no seu quarto, sozinha ou em qualquer outro lugar, numa praça pública, na sala, na rua, onde houver chão. E ela está ali sozinha com Deus, confessando a Ele os seus pecados, a sua incapacidade de ser melhor, confessando a Ele as suas tendências e seus pensamentos perversos, falando para Ele das tribulações que tem passado na vida, apresentando a Ele preocupações com seus filhos, com seus cônjuges, ou com qualquer outra situação que o está afligindo. Estes momentos são os momentos mais preciosos da vida de um ser humano. E Cristo, que tinha uma obra excelente, porém muito difícil a realizar, ele evita então essa honraria dos homens, que seria visível para os seus discípulos, lhe daria um status humano talvez maior do que ele poderia conquistar de outra maneira. Ele troca esta honraria dos homens por momentos sozinhos com o seu Deus, momentos sozinho com o seu Pai, porque ele sabia que ali estava a força para ele cumprir aquela obra tão difícil, que nenhum de nós nem sequer chegará perto. É como o céu se distancia da terra. Nós nunca vamos chegar perto de passar o que Cristo passou. E Ele fez isso por amor a nós. E a nossa breve, momentânea tribulação aqui, muitas vezes nos traz sentimentos de incredulidade, o perverso coração da incredulidade. Simplesmente porque nós não fazemos essas coisas, nós nos preocupamos muito mais com o que os homens estão fazendo, ou falando a respeito de nós, ou pensando sobre nós, do que aqueles momentos de íntima e secreta oração com Deus. E esta oração vai envolver, irmãos, não somente orar a Deus, mas orar e ver o que Deus fala através da sua escritura, que é a sua revelação. Depois disto, o texto continua, verso 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Estádio era uma forma de medir distância, né? Como nós temos hoje quilômetros, milhas, léguas, eles usavam essa medida de distância aqui. E diz que o barco já estava longe, muito distante da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, muitas vezes a nossa vida, ela vai se conduzindo como esse barco aqui que estavam os discípulos. Ela parece que vai se afastando da terra firme. O Salmo 40 fala que Deus retirou os nossos pés de um charco de lodo e os firmou sobre uma rocha. E a palavra de Deus nos assegura, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, que a rocha é Cristo. E quando nós vamos nos afastando da terra firme, quando nós vamos nos afastando da rocha, quando nós vamos nos afastando
daquela segurança em Cristo, parece que os ventos começam a se tornar contrários. As ondas começam a açoitar o nosso barco. Parece que a vida, ela não tem muitos cuidados. Parece que a vida não oferece muitos cuidados. Parece que a vida se apresenta sempre com punhos. Parece que a vida é o maior lutador de boxe que já existiu. E as ondas começam então a açoitar o barco da nossa vida. E a palavra aqui vai dizer que eles estavam na quarta vigília da noite. Veja o verso 25. Na quarta vigília da noite. Os judeus, eles contavam o tempo em cada 3 horas. Então aqui está se referindo à noite. A primeira vigília era das 6 às 9. A segunda das 9 à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, que é onde eles estavam, era entre 3 e 6 horas da manhã. Provavelmente estava tudo escuro ali. Provavelmente eles estavam numa madrugada tenebrosa. Provavelmente eles estavam pensando, por que Cristo, o próprio Cristo, nos mandou vir para cá, se veio uma tempestade como esta, no meio da noite, nesta escuridão, num barco precário, como deveriam ser os barcos de 2000 anos atrás, açoitado pelas ondas. E eles talvez não entendessem o que estava acontecendo. Eles tinham acabado de ver Cristo produzindo um milagre excepcional. Todo milagre é excepcional, né? Aos nossos olhos. Mas é milagre somente aos nossos olhos. Para Deus é o agir natural dele. Eles tinham acabado de ver Cristo alimentando uma multidão, uma grande multidão, de homens, mulheres e crianças. Só contavam homens. Haviam 5.000 pessoas, só contavam homens. Imagina para cada homem uma esposa e 2 filhos. Havia uma grande multidão ali. Mas mesmo que fosse só os 5.000, já seria um grande milagre. E os discípulos, então os apóstolos, à noite, no escuro, cheios de incerteza, cheios de temores, que o texto vai revelar aqui, que eles tinham medo, que eles estavam com medo, eles chegavam a gritar de medo. 12 homens, alguns deles experientes no mar, que eram pescadores, os ventos e as ondas açoitando o barco, e homens experientes, gritando de medo. Muitas vezes, irmãos, nós não gritamos para que outras pessoas ouçam. Muitas vezes os nossos gritos são silenciosos, mas nós estamos gritando dentro de nós. Nós estamos tão aflitos, nós estamos tão perplexos com coisas que acontecem, nós estamos tão abatidos muitas vezes na vida, que clamamos sozinhos. Como se estivéssemos numa escuridão, como se sentíssemos as ondas açoitando sem misericórdia a nossa vida, cheia de inseguranças. Não sabemos se dá mais vontade de pular no mar, ou de esperar um raio cair ali e acabar com tudo. Muitas vezes o ser humano está nessa situação, só porque é um ser humano. Só porque este é o resultado da queda dos nossos pais lá no Éden. Quando nossos pais lá no Éden caíram, a palavra de Deus diz que a terra se encheu de maldição e trouxe o pecado ao mundo. E o pecado gera morte, o pecado gera insegurança, o pecado gera angústias e aflições. E a palavra de Deus não diz que nós não passaríamos por essa vida sem angústias nem aflições, não diz isso. Diz que muitas são as aflições do justo, mas ao justo, que é justificado com Deus, o Senhor os livra de todas. Todo mundo passa por aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E talvez aqueles apóstolos não tivessem muita consciência do que estava acontecendo ali, que para eles teria sido muito melhor estar no momento de oração com Deus, porque é Deus que livra das aflições. Talvez eles não tivessem consciência ali que Cristo os poupou da ilusão do orgulho, que domina fortemente o ser humano, que acha que não precisa de Deus. O ser humano confia no seu intelecto, ele confia na sua conta bancária, ele confia na sua igreja, ele confia nos seus amigos políticos, ele confia nas suas influências, e acha que não precisa confiar em Deus.
Mas quando o corpo estiver numa sepultura, o clamor e a confiança da carne estará lá também. E o Espírito estará completando uma nova ordem de coisas, onde tudo aquilo que ele colocou como prioridade para a sua vida não tem mais importância nenhuma. Agora as prioridades são outras. Agora não é mais poder, não é mais crescimento material, não é mais prosperidade, não é mais prazer carnal. Agora não é mais nada disso. Agora é a nova Jerusalém celestial que ele contempla ali. E que ele está vendo pessoas usufruindo de uma paz indescritível, vivendo na glória de Deus, sem mais medo, sem mais lágrimas, sem mais temores, sem mais tristeza, sem mais preocupações. E ele se vê ausente disso. E o clamor dele agora é outro, é totalmente diferente. Mas os discípulos talvez não tivessem muito dessa convicção, e naquela escuridão Jesus, verso 25, foi ter com eles andando por sobre o mar. Eu quero dizer que aqui é uma linguagem, é um fato, isso aqui realmente aconteceu. Mas quando nós lemos isso, nós vemos uma linguagem que para nós parece impossível de acontecer. E de fato para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mas eu quero dizer para você que em todos os seus momentos de reflexão e oração com Deus, no teu secreto, no teu quarto ali, quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te dando tapinha nas costas, quando você está sozinho e angustiado, clamando, recorrendo a Ele, para que te livre das aflições do momento que você está passando, o agir dele é sobrenatural, é tão sobrenatural quanto que eles viram Jesus andando por sobre as águas. É tão sobrenatural como ver um corpo físico andando sobre as águas, sobre a superfície das águas. A forma com que ele trata de nós ali, a forma como ele estende as mãos para nós, a forma como ele apresenta a direção, a forma como ele consola, é um fato real. No entanto, é tão sobrenatural como você vê um homem andando sobre as águas. E aqui então, verso 26, os discípulos, ao verem Cristo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Gritaram está no plural aqui. Diz que eles gritaram. Não foi apenas um que se assustou e gritou. Eles gritaram. E eles que estavam convivendo com Cristo, que tinham acabado de ver Cristo fazendo um milagre maravilhoso ali da multiplicação dos pães e peixes, eles não reconhecem Cristo agora. E olha só, eles pensam que é um fantasma. Irmãos, eu quero afirmar para os irmãos que o ser humano ele tem uma tendência para acreditar mais em fantasmas do que em Cristo. Ele tem uma tendência para acreditar mais que as coisas vão dar errado do que as coisas vão dar certo. Ele tem uma tendência maior para acreditar no copo meio vazio do que no copo meio cheio. Porque ele não descansa no poder maravilhoso e sobrenatural daquele que o criou, daquele que enviou o seu próprio filho para resgatá-lo do seu próprio pecado. Ele prefere passar uma noite angustiado, em claro, em insônia, tomando remédios para dormir, do que ir no seu lugar de refúgio, orar e ler as Escrituras. Porque ele não sabe descansar em Deus. E por que isso? Porque seu coração está mergulhado na perversidade da incredulidade, que o impede de confiar em Deus. Prefere os remédios, prefere a bebida alcoólica, prefere os namorados e as namoradas, preferem os amigos, preferem a noite, preferem ligar a televisão, preferem pegar o celular e olhar as redes sociais. Essa é a preferência do ser humano. Mas se ele fizer como Cristo fez, e ir sozinho, buscar o contato com Deus, haverá um sobrenatural tão grande ali na manifestação para ele, como um homem andar sobre as águas. De imediato uma paz invadirá o seu coração. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, essa expressão de Cristo aqui, tende bom ânimo, ela é constante no Novo Testamento inteiro. É uma palavra de ordem de Cristo aqui, tende bom ânimo. E eu vos pergunto, o que faz um ser humano sem bom ânimo?
O que você constrói de bom na sua vida sem bom ânimo? Cristo, ele apela para um elemento emocional que é fundamental para que o homem tenha confiança para viver. É o bom ânimo. E ele fala: tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Não é um fantasma que está vindo sobre você. É o próprio Cristo. E Pedro então resolve colocar Cristo à prova e disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Note que Jesus, ele conhece a consciência, ele tem consciência do que é o ser humano. Ele conhece os momentos do coração humano. Aqui, Cristo não repreende Pedro por ele colocar Cristo à prova. Cristo falou: sou eu, não temais. E Pedro então quer colocá-lo à prova: se és tu mesmo, se és tu mesmo, diga então para eu ir e andar contigo sobre as águas. Eu preciso dessa confirmação. Cristo entende o momento de pânico deles. Cristo entende o momento de solidão deles, o momento de tribulação, onde as ondas estavam açoitando o barco. Cristo entende isso. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Não, ao contrário, nós temos um sumo sacerdote que passou todas as aflições humanas, mas não pecou. E se compadece de nós. E conhece as nossas inseguranças e as nossas fraquezas. Tua mulher não conhece as tuas inseguranças e tuas fraquezas. Teu marido não conhece todas as tuas inseguranças e tuas fraquezas. Mas Cristo conhece. E ele fala: vem, vem. E o mais inacreditável de tudo para mim nesse texto não é Cristo andar sobre as águas, é Pedro ir também. E Pedro então resolve descer do barco e foi caminhar com Cristo, que demonstra que ele confiou. Ele confiou em Cristo. E quando ele confiou em Cristo, e ele fez o que parecia ser de mais absurdo que uma pessoa pode fazer. Eu fico imaginando os outros 11. A situação já era estressante, horrível, todo mundo com medo, tudo escuro, e ainda um deles resolve andar sobre as águas. O que mais poderia acontecer nesse cenário? E Pedro desceu ali e andou de fato, porque Cristo falou: vem. E ele creu, e ele andou sobre as águas. Para Pedro era impossível andar sobre as águas. Mas para Cristo, para Deus, nada é impossível. Muitas coisas são impossíveis para os homens. Muitas soluções que você não vê saída, talvez não tenha saída mesmo. Para você seja impossível. Mas para Deus tudo é possível. E é por isso que é melhor os momentos de oração secreta no seu quarto, colocando a boca no chão, ajoelhado, do que os momentos de glória quando você está levando tapinha nas costas. Porque aquelas mãos que dão tapinha nas costas não pode resolver o teu problema no dia mal. No momento da aflição ela não pode resolver. Mas aquela oração naquele quarto pode. Porque o próprio Deus nos ensina a orar por tudo, em todos os momentos. E Ele diz que muitas são as nossas aflições, mas Ele nos livraria de todas. E Ele diz no Salmo 91, verso 15, que na nossa angústia Ele estaria conosco. É muito melhor os momentos de aflição e angústia, com a boca no chão do quarto, orando e clamando a Deus, do que os momentos de glória, levando tapinha nas costas e sendo reconhecido pelo que você não é. Verso 29, verso 30. Pedro estava andando já, e reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aqui está o problema da humanidade, irmãos. Aqui está o problema da humanidade. Reparar demais em algo que não tem valor nenhum. Visão desfocada. Não saber reconhecer o que tem valor, o que é verdadeiro, o que é certo, o que é seguro, do que
é temporal, é passageiro, coisas que não têm valor. E ele começa então a reparar na força do vento. Ele já estava andando, imagina isso, ele já estava andando olhando para Cristo. Mas aí ele começa a reparar na força dos ventos. O pessoal começa a reparar nos irmãos, começa a reparar na vida do outro, começa a reparar nos problemas, começa a reparar na situação do país, começa a reparar num monte de coisa. Começa a reparar nos nãos que ele tem levado, que ele tem ouvido na sua vida. Ele começa a reparar nessas coisas e começa a exaltar essas coisas, a superestimar essas coisas. E vai deixando de lado o que é importante, o que é verdadeiro, o que o fazia caminhar quando ele estava olhando e confiando. E reparando nas ondas, submergiu. Mas ao submergir, ele gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, este é o quarto em secreto. Este é o quarto em secreto, onde você grita: salva-me, Senhor. Onde você grita: salva-me, para o único que pode te ouvir e o único que pode se salvar de fato. E vemos aqui: e prontamente. Olha que legal, você comparando com o verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo. Quando Jesus percebeu ali que eles estavam com medo e eles começaram a gritar pensando que era um fantasma, imediatamente Jesus falou: sou eu, calma, tem bom ânimo, não temas. Aqui quando Pedro submergiu, quando Pedro começou a afundar e ele gritou: salva-me, ele gritou desesperado. Uma pessoa que está se afogando, ela grita desesperada, não é com delicadeza que ela grita. Ela grita no desespero. E ele grita: salva-me, Senhor. E no verso 31, prontamente Jesus estendeu a mão. Por que será que quando os discípulos gritaram de medo, Jesus imediatamente lhes disse: não temas, sou eu? Quando Pedro se desesperou que estava submergindo e gritou: Jesus, salva-me, Cristo prontamente estendeu a mão. Por que será que tudo isso foi tão rápido e aquela tempestade não passava? Por que será? Se Cristo estava compadecido do medo dos apóstolos, se Cristo se compadeceu de Pedro que estava afundando, por que ele não deu ordem às tempestades se ele tinha esse poder? O texto vai nos revelar. Verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. Jesus tirou ele, que estava se encaminhando para o fim do abismo, com sua própria mão. Cristo tocou ele, pegou ele, puxou ele para cima. É assim que Cristo salva cada um de nós. Exatamente assim. E tirou ele, e colocou ele no barco. Colocou ele a salvo, mas repreendeu a falta de fé dele. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque um dia na tua vida você já estava andando. Por que você confiava mais no passado e agora não? Será que a tua maturidade te tornou incrédulo? Se foi isto, você confia mais no seu braço mortal do que em Cristo. Existe um abismo pela frente. Mas é tempo de ouvir a voz e de gritar: Jesus, salva-me. É tempo de ouvir a voz: sou eu, não tema. Sou eu. Tem de bom ânimo, não tema. É tempo de você gritar: Senhor, salva-me. E é tempo dele prontamente estender a mão para você e te içá-la para cima. E finalmente o verso... Verso 32 e... Verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha que interessante, irmãos. A tempestade estava lá, o vento açoitando as ondas açoitando os barcos, vento contrário, tempestade. E assim que Cristo tira Pedro daquela situação e coloca ele de volta no barco, os ventos cessaram imediatamente. Por que será que isso aconteceu? Porque se completou ali o ensino de Cristo para a vida daqueles homens. Aquele ensino na vida daqueles homens precisava do elemento tempestade. Na nossa vida é necessário o elemento tempestade, é necessário ventos açoitarem o nosso barco,
para que nós possamos sim confiar nele, para que nós possamos ver que ele de fato acalma os tsunamis que acontecem na nossa alma. Assim que ele tirou o Pedro e que completou toda aquela lição de tudo isso que nós já falamos até aqui, o vento cessou, porque Deus não tem prazer nas tempestades que nós passamos nas nossas vidas. Deus não tem prazer nisso, mas isso é usado para o nosso bem. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. E assim que eles subiram, cessou o vento, porque a lição foi completa. E o resultado disso tudo está aqui no verso 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aqui acabou todo o orgulho deles. Aqui acabou toda a presunção. Aqui acabou toda a experiência humana daqueles homens pescadores acostumados com barco e com mar. Eles viram algo que era muito superior à sua experiência humana. E quando eles viram todos os fatos que aconteceram aqui, eles foram testemunhas oculares de tudo isso. Pedro foi o que mais se envolveu. Os outros 11 presenciaram tudo aquilo e tinham os mesmos sentimentos que aconteciam dentro deles, de medo, de pavor, de esperança quando Cristo disse que era Ele para não temer, de perplexidade quando Pedro desce na água, de alívio quando eles veem Cristo colocando, e de paz quando aquele vento para. Oh Senhor, obrigado porque acabou o vento na minha vida. Obrigado porque esse vento que estava quase me submergindo, açoitando as ondas, açoitando o meu barco precário da minha vida, estava quase indo a pique. Mas no momento certo o Senhor acalmou esse tempo aí. E aí o que eles fizeram? O que qualquer pessoa de bom senso faria, irmãos. A não ser que a perversidade da incredulidade já tivesse os dominado a ponto de não haver mais esperança para eles. Eles adoraram a Cristo. E eu quero dizer para você, não deixe a incredulidade crescer e te dominar a ponto de você não reconhecer mais Cristo, de você ver fantasmas onde você deveria ver a solução, que é Cristo. E para finalizar, irmãos, nós lemos o Salmo 121, quero ler apenas o primeiro e o segundo versículo. Só o primeiro versículo, o primeiro e o segundo. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A tendência dos homens, nos momentos de angústia, de perplexidade, de aflições, é elevar os olhos para os montes. Alguns elevam os olhos para os montes dos problemas que o estão aterrorizando. Outros elevam os olhos para os montes das soluções que eles podem recorrer. Mas Deus propõe aqui uma solução muito mais elevada. Uma solução muito mais elevada. Ele fala assim: o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você reconhece que não é pouco poder ter feito os céus e a terra, eleve os seus olhos para Ele. Porque Ele sim é aquele que pode te tirar do fundo do abismo, te colocar salvo, e você vai ver o vento se acalmar na sua vida. Como resposta a esse sermão, convido a amada congregação, mesmo assentados, louvarmos a Deus com o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará
Convido a amada congregação para passarmos para o segundo ato do nosso culto.